Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, muito obrigado pela sua companhia e agora vamos falar sobre os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos fixou até dia 10 de janeiro para que Nicolás Maduro deixe o poder na Venezuela. A notícia diz que a Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, operando em Bogotá desde 2019, declarou nesta quinta-feira, dia 12, que o dia 10 de janeiro é a data limite para o ditador Nicolás Maduro, que todo mundo sabe que deu um golpe lá na Venezuela, deu um golpe nas eleições, fez o González ser exilado na Espanha. O González, que teve sua prisão decretada pelo ditador Maduro, teve que fugir para não ser preso da Venezuela e ele está lá na Espanha. E chega essa notícia que no dia 10 de janeiro de 2025, a data da posse presidencial lá na Venezuela, o ditador Nicolás Maduro tem o prazo para deixar o poder. A declaração foi publicada na plataforma X e foi assinada por Francisco Palmieri, que é chefe da missão dos Estados Unidos lá na Venezuela. Dia 10 de janeiro é a data limite para Nicolás Maduro recusar uma transição democrática. Representará uma ruptura definitiva com a ordem constitucional e vai mergulhar a Venezuela em uma crise ainda mais profunda, além de criar um problema diplomático, né? Ele terá que enfrentar uma comunidade internacional mais unida e uma falta de legitimidade ainda maior, afirmou Palmieri. O Brasil é um dos países que também não reconheceu essa eleição do Maduro. Na verdade, não é que não reconheceu, o Brasil ficou quieto. Aquele idiota do Lula calou a boca e não disse nem sim nem não, quando diversos países já disseram que as eleições na Venezuela haviam sido fraudadas, né? E os Estados Unidos, junto com outros países, reconheceram Edmundo Chaves, o candidato da oposição, como grande vencedor das eleições presidenciais de julho. Mas o Conselho Nacional Eleitoral, a CNE, que é um negócio muito parecido, ou para não dizer idêntico ao nosso Tribunal Superior Eleitoral, sob controle do próprio Maduro, né, e dos chavistas, proclamou o Maduro como vencedor sem apresentar as atas de votação das sessões eleitorais, o que gerou dúvidas na comunidade. Na verdade, não é nem por causa disso, né? Não chegou nem a gerar dúvidas, porque o Maduro realmente passou a mão lá nas eleições. O Edmundo González, ele conseguiu fotografar o boleto de emissão de comprovação dos resultados das urnas e comprovou que mais de 80% ou até 80% das atas deram a vitória para o Edmundo González, né? Atualmente ele está exilado na Espanha desde setembro, após ter sua prisão decretada pela justiça venezuelana. O González afirmou que vai retornar ao país para tomar posse em 10 de janeiro. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque me parece que o Maduro não está querendo de jeito nenhum largar o osso, né? Ele quer ficar lá e ele roubou realmente as eleições e não vai deixar que ninguém tome essas eleições dele naquele país. E se a gente não tomar cuidado, a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil, porque aqui também nós não vivemos mais uma democracia, nós vivemos já uma ditadura, onde o Tribunal Superior Eleitoral manipula as caixinhas mágicas e aqui também a gente não tem a oportunidade de fazer a contagem pública de votos. Então esses dias foi aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação para nós termos votos impressos. Não é que a gente vai votar em papel. A urna vai imprimir um comprovante de votação e você vai ter esse comprovante
mostrando realmente para quem que foi o seu voto, porque hoje em dia a gente não sabe, através das caixinhas mágicas, a gente não sabe para onde foi o nosso voto. Então a urna vai imprimir, ou vai ter anexado a urna, sei lá, uma impressora, e esse voto vai ser impresso e depositado naquela urna para finalmente nós cumprirmos a Constituição, que diz que nós temos direito a uma contagem pública de votos, e com o voto impresso nós podemos fazer isso sem depender do TSE, sem depender do STF, que realmente manipula todos os resultados das eleições aqui nesta república de bananas em que vivemos, não é? Então vamos ficar atento para o que vai acontecer lá na Venezuela. Estão dizendo que o Edmundo Gonzalez vai voltar para a Venezuela em 10 de janeiro. Eu acredito que os Estados Unidos não vai fazer nada, porque inclusive o Maduro já é procurado internacionalmente como narcoditador, né, como traficante de drogas, de substâncias ilícitas, para ficar mais suave aqui para o YouTube. Mas eu acredito que o Maduro vai continuar no carguinho dele e não vai largar o osso, oprimindo e destruindo ainda mais a Venezuela, que já foi o país mais rico da América Latina, porque, para quem não sabe, a Venezuela tem um dos maiores depósitos de petróleo do mundo. Exatamente. E eles enfiaram tudo isso no nariz, começando pelo Hugo Chávez e ainda continuando com este narcotraficante ditador que hoje roubou a presidência da Venezuela e conseguiu exilar os seus oponentes políticos, que é o que está começando a acontecer aqui no Brasil. Nós vemos vários jornalistas, nós vemos até juízes exilados lá nos Estados Unidos, não é? Então, vamos ficar atento ao que acontece. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, comentar aqui embaixo o que você acha desta intervenção ou desse ultimato americano para que Maduro deixe o poder. Muito obrigado pela sua atenção e daqui a pouco a gente volta. Até já!